O novo Código de Processo Civil brasileiro está em vigor e impacta diretamente sobre o direito do consumidor. E há algumas mudanças, por exemplo, a obrigação ou a obrigatoriedade de uma audiência conciliatória entre réu e autor de processo em caso de ações relacionadas a cobranças de dívidas. Bem, sobre o assunto, vamos conversar com Daniel Neves. Ele é professor, doutor em Direito Processual pela USP e autor de livros como o Novo Código de Processo Civil Comparado, pela editora Forense. Doutor Daniel, como vai? Tudo bem? Boa tarde, um prazer falar com o senhor. O prazer é todo meu. Bem, queria que o senhor começasse explicando para os ouvintes, né, quais são as principais mudanças, o que difere para o consumidor brasileiro com esse novo texto do Código Civil. Você, César, colocou bem aí uma mudança significativa até de paradigma, né? Quer dizer, ao invés de priorizar a disputa litigiosa, a briga, o novo CPC ele tenta priorizar a solução consensual, quer dizer, a solução que vem pelo acordo entre as partes. Agora, a gente está sentindo um problema grave pelo seguinte, o procedimento novo instaurado pelo Código de Processo Civil, ele prevê uma audiência, que quase sempre teria que acontecer. Só que essa audiência ela não vai ser mais feita perante um juiz. Ela vai ser feita perante um conciliador, um mediador, uma pessoa que, na verdade, se preparou, né, se capacitou para fazer essa audiência. O problema é que essas pessoas elas deveriam compor um centro de solução consensual de conflitos, quer dizer, um órgão que deveria ser criado, alguns tribunais já têm, outros teriam que criar, mas, de qualquer maneira, é algo que custa dinheiro. Você tem que criar uma estrutura, você tem que pagar o serventuário, e tudo isso demanda um dinheiro que o judiciário, infelizmente, atualmente não tem. Então, o resultado é que, pela falta deste pessoal, pela falta da estrutura, a audiência está prevista em lei, mas é bastante rara de acontecer. Quer dizer, os juízes, eles simplesmente deixam de designar essa audiência com a justificativa de que isso geraria um atraso muito grande. Porque se você tem uma estrutura muito pequena e muitos processos vão para lá para fazer a audiência, você pode imaginar quanto tempo que vai demorar para a audiência ser realizada. Então, sob o pretexto de que não há estrutura e de fato não há mesmo, é uma grande novidade do novo CPC, mas que na prática não está, na verdade, ainda implementada, aliás, está longe disso. Mas é uma novidade que a gente pode considerar positiva para o consumidor? Eu acho que, sobre o aspecto da tentativa de solucionar o conflito logo no início, porque quando você tem um consumidor quanto fornecedor, você tem quem? Uma pessoa que não está acostumada com o processo, que não está acostumada com advogado, que não está acostumada com juiz, que não está acostumado com nada disso. É o que a gente chama de litigante eventual. E o cara, de vez em quando, né, vira aí parte num processo. Agora, do outro lado, você tem o fornecedor. O fornecedor é aquele que tem um corpo jurídico, tem escritórios terceirizados, está acostumado a vivenciar o litígio. Então, não fica muito difícil para imaginar quem prefere que o processo demore mais. Aquele que fica mais aflito ou aquele que fica mais tranquilo? Aquele que já está acostumado com isso ou aquele que está vivenciando pela primeira vez as dores de um processo? Por outro lado, o consumidor ele é sempre a parte mais fraca sob o ponto de vista econômico. E aí, tempo é dinheiro. O ditado popular já diz, e isso é uma verdade absoluta. Ora, se tempo é dinheiro, quem você acha que prefere que o processo demore mais? Aquele consumidor que é o hipossuficiente econômico ou o fornecedor que tem caixa para aguentar um processo mais longo? Então, quer dizer, sobre essa ótica, você tem uma audiência logo no início do processo para tentar fazer com que as partes cheguem a um consenso e não fiquem aí penduradas anos e anos num processo, pode ser vista sob um aspecto favorável ao consumidor. É verdade. O que a gente vê, eu não sei se eu estou colocando aqui exemplos que são exatamente aqui ou só disso, né? Imagino que a gente esteja falando aqui num aspecto bem mais amplo, né? São vários negócios aí, mas, por exemplo, clientes que têm dívidas com o banco. O camarada foi lá, fez um empréstimo, não pagou, o banco começa a cobrar, né? Acho que esse é um exemplo aí que pode se encaixar no código, né? Porque depois de um tempo o banco começa a cobrar, os juros vão lá nas alturas, estratosféricos, e aí começam a chegar aquelas mensagens, né? Ó, seu caso vai para a justiça. Esse cliente ele é muito prejudicado, porque ele está com o nome barrado, nome sujo,
muitas vezes não tem dinheiro porque a dívida se torna impagável, e aí ele fica meses ou até anos com o nome prejudicado e o crédito prejudicado porque não consegue sair dessa dívida, né, doutor? Não, sem dúvida. É uma ação muito comum, né? Ainda mais agora, né? Essa época de crise aguda que a gente vem enfrentando, o inadimplementos cresce exponencialmente. A situação que você descreveu, ela é uma realidade muito frequente no dia a dia forense. E nessa circunstância do consumidor devedor, de fato, algumas vezes o fornecedor ele abusa, juros sobre juros, pede bancário, multas abusivas. E, invariavelmente, essas previsões elas são derrubadas em juízo. Então, os fornecedores sabem disso. Então, é óbvio, eles cobram, mas havendo essa audiência logo no início, são valores que invariavelmente já são diminuídos. Quer dizer, logo de cara, já se faz uma proposta com um valor bem menor do que aquele valor que está sendo cobrado, porque esses excessos, como já sabe o fornecedor que serão repudiados em juízo, ele já, na hora da proposta, já tira. E um outro aspecto também interessante, não é o consumidor devedor, é o consumidor credor. É o consumidor que tem algum direito contra o fornecedor. Um caso típico, uma hipótese bastante frequente, é a inclusão indevida do nome do consumidor no Serasa, no SCPC, nesses órgãos de proteção ao crédito. Então ele vai lá, entra com uma ação, o banco ou um outro fornecedor, um plano de saúde, uma empresa de telefonia, reconhece que houve um equívoco, que o nome dele não deveria ser enviado, e a discussão acaba sendo apenas sobre valores, né? Geralmente o consumidor quer um valor mais alto, o fornecedor quer pagar um valor mais baixo, mas ali numa conversa logo no início do processo, ponderando lado a lado as vantagens de acabar logo o processo já no seu nascedouro, é possível também se visualizar a possibilidade de bons acordos. Tem números em relação ao montante de processos nesse sentido, né, que envolvem consumidores e fornecedores, pelo menos em São Paulo, talvez? Olha, eu não tenho um número exato para te dar, até porque esse é um mal, né, que aflige o processo, o direito, que é a falta de estatística, a falta de números exatos por área e tal, mas a experiência mostra que a relação consumerista é uma relação tipicamente conflituosa, né? Quer dizer, nós temos muitas ações de consumidor, consumidor autor, consumidor réu, esses grandes fornecedores. Eu te dei aqui, vamos dizer aí, os três mais presentes, né? Que são os bancos, os planos de saúde e as empresas de telefonia. Elas reúnem um número considerável de demandas. Uhum. Agora, também é importante a gente destacar, né, que os consumidores, apesar de devedores, e o senhor, professor, acabou de dizer isso, os consumidores têm direitos, né, precisam ficar atentos. E o Código de Defesa, o Código de Processo Civil, protege essas pessoas, não é, doutor? Na realidade, o nosso Código de Processo, ele é um código instrumental, né? Ele trata da forma pela qual nós vamos resolver esses conflitos entre consumidor e fornecedor. O que, na verdade, o consumidor tem que estar atento essencialmente para o Código de Defesa do Consumidor. Esse sim, esse eu acho que é um instrumento mais valioso em termos de defesa do consumidor contra eventuais abusos do fornecedor. E é interessante porque no momento dessa conciliação que a gente estava conversando, mediador e conciliador, eles vão colocar o próprio consumidor a par dessa realidade. Porque muitas vezes o consumidor também, ele não tem a noção exata das normas regentes, de como os tribunais estão vendo aquele tipo de conflito que ele se envolveu, e aí o conciliador, em especial o conciliador, nessa audiência pode prestar esses esclarecimentos, em tese é uma pessoa capacitada para isso, o que na verdade contribui, não para a criação de um direito do consumidor, mas por vezes para a revelação desse direito que muitas vezes o consumidor nem sabia que tinha, não sabia que estava sendo tratado daquela maneira pelos juízes, e aí o conciliador pode auxiliar nessa área também. Mas esse conciliador, ele não exclui a figura do juiz, ele fecha o acordo também, doutor Daniel? Ele pode fechar sim, ele fecha o acordo, aí esse acordo volta para o juiz analisa a regularidade formal, vê se não teve nenhuma barbaridade extrema, e aí o juiz homologa. Quando o juiz homologa, aí acaba o processo. Mas a atividade inteira conciliatória
tanto de tentativa quanto da efetiva celebração do acordo, ela vai ocorrer nesses centros de solução consensual dos conflitos, mediante a participação de conciliadores e mediadores. Que é importante porque desafoga também um pouco a justiça, né? É bom, viu? É bom. Eu vejo aqui 3 vantagens, na verdade. A primeira delas é que você realiza um ato perante alguém capacitado para isso. O juiz, ele está acostumado a decidir. O juiz, ele presta um concurso público no qual não é cobrado dele nenhum tipo de técnica de conciliação e mediação. Segundo, como o juiz é quem decide, ele não pode também ser muito incisivo na tentativa do acordo. Ele não pode, por exemplo, adiantar direitos e deveres das partes, porque isso pode constituir um pré-julgamento. Então, geralmente, os juízes eles são mais ressabiados. E, por fim, e aí eu digo, como advogado, às vezes é difícil você falar alguma coisa na audiência perante o juiz, porque se não sai o acordo, o juiz não vai deletar aquilo que você falou, né? O juiz vai ficar com aquilo na cabeça dele. Então, se você revela muito para